Passamos, portanto, à apresentação do trabalho científico do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, premiado em 3º lugar, intitulado Fortalecendo o Acesso ao Conhecimento com Experiência e as Ferramentas do Ensino à Distância, a Central Virtual de Colaboração. Será apresentado pelo servidor Dione Santos de Almeida. Boa tarde a todos. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, vem em nome da equipe do TRE, que o trabalho que vou apresentar tem a ver com a colaboração na área corporativa. E quero começar falando sobre simplicidade. Tá? Botei uma imagem aqui, porque eu queria começar assim, falando sobre simplicidade. Aí meu colega olhou e disse, mas isso não é um lugar simples. Eu disse, bom, eu precisava afetar eles também, eu não posso botar uma coisa ali muito quebrada, porque senão não ia ter interesse. Mas vou começar contando uma história que aconteceu comigo, porque nós no Rio Grande do Sul não temos boas praias. A praia melhorzinha que nós temos lá é Torres. Tá? Então nós vamos para Santa Catarina, para as praias de Santa Catarina. Casualmente eu tinha terminado, quando aconteceu esse fato, eu tinha terminado de construir minha casa, mobiliei toda, deixei toda bonitona. E quando eu fui tirar meus 20 dias de férias, eu corri para Santa Catarina, desesperado para andar de chinelo de dedo e ficar lá num lugar simples por alguns dias, e não podia errar. Quando nós descobrimos que tinha uma casa para alugar, nós corremos para ela. Chegamos, tinha dois carrões assim na frente já, e os dois motoristas estavam discutindo quem chegou primeiro para alugar a casa. E a casa chegava a ser meia torta para o lado, assim, né? De tão simples. Eu recuei, saí dali e fiquei pensando, por que a gente faz um negócio desse? Por que a gente constrói, equipa, faz tudo? E quando a gente tem uma oportunidade de viver com simplicidade, a gente corre para lá, né? Eu pelo menos me atraio por as coisas simples assim, né? Então, o que eu vou falar aqui, tá, é que ideias simples produzem resultados fantásticos. Tá? O fantástico é para dar já uma levantada assim também, né? Meu colega disse, pode botar fantástico aqui? Você preciso dar uma... É o mesmo aquele da foto, só me criticar. O que eu vou falar aqui, tá, é sobre o acesso ao conhecimento através de uma central que nós criamos, que é a Central Virtual de Colaboração. Tá? Ela é uma ideia simples que produziu muitos resultados. Vou falar então, mostrando um pouco o que é essa CVC, o contexto, os resultados e como ela foi montada. Tá? Uma solução de software livre montada, então, para fortalecer a colaboração nas atividades dos grupos de trabalho. Depois eu vou explicando melhor como é que surgiu essa ideia. E o nosso alvo era atender pessoas que estavam separadas fisicamente ou não estavam separadas fisicamente. Depois eu vou entrar um pouco mais nesse detalhe. Mas qual era o contexto que nós tínhamos? Né? Que eu tenho 20 minutos e já estava difícil respirar agora. Piorou. Vamos lá. Nós tínhamos várias demandas já existentes que uma central virtual de colaboração poderiam ajudar. O planejamento estratégico entrou em 2007 e exigiu que nós precisávamos unir forças, né, para conseguir atender as demandas. A gerência de projetos começou a criar grupos de trabalho para trabalhar na forma de escritórios de projeto. Modelo de excelência do GES Público. Tudo surgindo. E, por fim, ainda, a gestão do conhecimento, que exigia atitudes e procedimentos novos dentro da nossa estrutura toda. Isso aí tudo, gente, começou a gerar uma caixa de grupos de trabalho, de documentos, de pastas, todo mundo trabalhando desordenadamente, sem saber onde jogar toda essa informação. Tá? Precisávamos de alguma ferramenta que pudesse organizar essa turma toda que queria trabalhar. Tá? Tínhamos documentos colaborativos, que precisavam, os documentos precisavam ser desenvolvidos de forma colaborativa.
Porque como é que funcionava? Eu não sei se vocês trabalham assim. Um documento que está sendo produzido por 3, 4 servidores. Faço a minha alteração, passo por e-mail para lá. Ele faz a alteração dele, passa por e-mail para o outro. Daqui a pouco, aquele primeiro fez uma alteração e passou de novo para o terceiro. E já tem 2 versões do arquivo. Aquilo virava uma grande confusão. Tá? Não tinha uma gerência para isso. Distribuição segura de material, tinha coisas que eram sigilosas, precisavam trabalhar assim. Troca de e-mails, fóruns centralizados. Nossos fóruns tinham 3 fóruns ou 4 para tratar do mesmo assunto. Reuniões, muitas reuniões. E essas reuniões, muitas vezes eram de 3 horas. Quando o pessoal conseguia definir o que eles iam conversar, acabou as 3 horas. Aí ninguém mais aguentava ir para a reunião. Tá? Mas eram muitas reuniões para aqueles grupos todos conseguirem se organizar. E deslocando gente ainda de alguns lugares. Discussões e decisões para serem tomadas. O contexto ainda, isso estava acontecendo. Muitos servidores qualificados estavam deslocados em outras funções e ninguém sabia da existência dele. Nós tínhamos todas aquelas funções, todos aqueles trabalhos para serem desenvolvidos e estavam começando a buscar profissionais terceirizados para atuar nesses grupos. Gestão do conhecimento, busca especialistas em gestão do conhecimento. Depois nós descobrimos que numa zona eleitoral, atendendo no balcão, nós tínhamos uma especialista em gestão do conhecimento. Esse pessoal estava deslocado. Muitos novos servidores nascidos nos ambientes colaborativos e eram muito dinâmicos quando protegidos pela rede. E aqui é uma coisa interessante. Nós temos aquele grupo de servidores mais antigos e uma quantidade muito grande de novos servidores. Que se colocar ele numa mesa de reunião e pedir para ele dar uma opinião, ele entra calado e sai mudo. Tá? Mas quando coloca ele atrás de uma rede, protegido, ele é um leão. Fala muito, tem opiniões, contesta. Coloca ele frente a frente, ele continua quieto. Então, o ambiente colaborativo, para essa turma que está acostumada, que nasceu nisso, ele traz gente com qualidade para uma discussão que não se encontra no ambiente presencial. E tínhamos distância entre mesas e andares, que é a distância transacional. Tá? Por isso que o conceito de distância sumiu, né? Então, eu encontrei hoje aqui, ontem, a Carla, que é minha colega no Rio Grande do Sul. Nós fizemos um curso juntos no TRF. Né? Os nossos órgãos são muito próximos e nós nos encontramos em Brasília. Ou seja, eu fui conhecer ela em Brasília. E nós trabalhamos muito pertinho lá em Porto Alegre. Não tem mais conceito de distância. Então, a distância entre uma mesa e outra, colegas que não conversavam, agora no ambiente conversam. Tá? Entre os andares não se conheciam e agora se conhecem. Essa distância tinha que ser passada. Acabou meu tempo ainda. A ferramenta para desenvolver isso, então chegou esse encargo lá, vamos ter que desenvolver uma ferramenta para atender tudo isso aí. Precisava ser software livre, porque essa é a política, tinha que ter ergonomia flexível, tinha que contemplar interação e colaboração, e tinha que ter ainda, precisava ter acesso privativo, porque a característica desse tipo de grupo de trabalho, dessa colaboração, é que alguns assuntos eram sigilosos. Não é aquele negócio em todo mundo participando de tudo. Tá? Tinha que ter segurança mesmo implementado. Precisávamos ter isso. Tá? E tínhamos que ter log para controlar todo o ambiente. Começamos a andar atrás de ferramentas e olhamos várias ferramentas. Algumas delas pagas, outras muito boas, mas exigiria muito tempo para a gente aprender a usar a ferramenta e ainda treinar toda a equipe. Uma delas era o Moodle. Tá? Então você imagina para onde eu vou já, né? O Moodle estava ali. E o Moodle é uma ferramenta que foi desenvolvida desde a origem para fortalecer a interação, a integração. É o conceito de aprender com o todo. Tá? Era usada no EAD, o pessoal já sabia usar essa ferramenta. Era homologada, baixo tráfego, não precisa mais que um navegador para isso. Tá? Outras soluções precisariam outras coisas mais. E ainda era multiplataforma. Então, era possível usar essa ferramenta não só nos nossos navegadores, como em tablet, em qualquer outra coisa. Sabíamos que o Moodle estava caminhando para isso. Tá? Diretivas para dar direitos lá dentro. Então,
várias coisas que fizeram com que o Moodle virasse a nossa CVC. Tá? Então nós modelamos o Moodle e demos uma característica diferente para ele, usando um ambiente que foi desenvolvido na origem para ensino à distância, para atender a parte de colaboração e desenvolvimento conjunto dentro do nosso ambiente. Mas como montamos isso, eu vou falar em 2 minutos no final. Tá? Daria para falar em 1, mas aí eu não respirava, comecei a ficar roxo. Aí eles botou 2 minutos. No final eu vou explicar como nós montamos muito rápido esse ambiente, como fizemos que o Moodle tivesse essa característica para atender esse aparato. Tá? Alguns exemplos da utilização. Esta é a cara da CVC. Tá? Você sabe que tem uma agência de viagens que chama CVC, né? O pessoal sempre dizia que a CVC é uma viagem. A central virtual, então, ela tem essa característica. Tem um menu visual que leva direto o pessoal para os seus próprios grupos. Tem o pendrive virtual, que é os arquivos pessoais daquele usuário. A autenticação é feita toda em cima do nosso correio eletrônico, então não tem usuário novo, o pessoal cai lá, já sai utilizando. Tá? Essa é a cara dele. Um exemplo de um dos grupos, depois vou mostrar os números para vocês, é o GT Gestão, que eles utilizam todos os recursos quase que a CVC disponibiliza. Eles realmente usam muito o material. Tá? Eles têm o Wix para desenvolvimento de documentos conjuntos, tem os fóruns, ele tem repositório de arquivos com controle de versão, e lá a regra é, se o arquivo está lá, ele é oficial. Certo? Então agora, quando alguém quer saber como é que está o assunto, qual o documento que eu devo ler para ver em que ponto as coisas estão, qual é a regra, vai na CVC, o que está lá é oficial. Quem coloca os arquivos e organiza isso aqui é um administrador do grupo que tem poderes para isso. Os outros, eles participam com as suas limitações. E ainda, ele construiu aqui toda uma história, tá? De como o grupo Gestão trabalhou e documentou tudo isso aí. Em algum momento, se alguém quiser saber como começou, quais eram as nossas ideias iniciais, como a coisa está agora, está tudo documentado, com o histórico e log de tudo. O GT Indicadores foi um bom exemplo. A definição da metodologia para definir os indicadores foi toda feita aqui. Tá? O pessoal não se reuniu para isso. E o Wiki ainda que dá essa possibilidade, quem usa o Wiki sabe, né, que é o controle de versões, que é excelente. Ou seja, nós temos lá um documento desenvolvido em conjunto, que ele tem 80 alterações, você sabe exatamente quem fez o que quando. Tá? Então, funcionou muito bem para trabalhar. Esse pessoal, muitos que trabalham nesses grupos, estão a 6 horas de deslocamento, trabalhando junto no desenvolvimento de documentos. São especialistas, professores no interior, que estão trabalhando junto agora. E esse aqui é bem interessante, porque a CVC não atende internamente, mas muitas das coisas que o TSE discutiu foi neste ambiente. Então, o grupo GT Urnas do TSE definiu padrões, a troca da urna eletrônica do disquete para a mídia, aquela que é um pendrive agora, foi discutida aqui. Quando o pessoal foi fazer uma reunião, eles já tinham a pauta definida e em uma tarde eles conseguiram definir e tomar as decisões que precisavam. Tá? Tudo foi discutido aqui. Definições das pautas, né? Antes. Os números, já estou terminando. Em 2009 nós implantamos então esse modelo. Nós tínhamos 32 grupos, 280 usuários. Tá? Ali estão os números do início dela. Ela começou e logo tomou forma. Em 2010, toda a eleição foi discutida em cima deste ambiente. Planejamento, execução, definição dos problemas. 15 grupos de trabalho trabalharam definindo toda a eleição. Em 2011, nós acrescentamos neste ambiente web conference e transmissão de vídeo ao vivo. Então, dentro dos grupos, podia disparar uma web reunião, 3, 4 conversarem com câmera e discutir algum assunto. E em 2012, olha como está bonitinho ali em cima agora, tudo organizadinho. Tá? Em 2012, nós já estamos com 1.410 usuários, muitos deles são nacionais, não são do Rio Grande do Sul. São 95 grupos trabalhando, e só de documentos são 8.400 arquivos que estão lá, todos ordenados, com segurança, fóruns, né, chats, você tem 86, eu não sei como é que eles conseguiram fazer 86 chats, porque o chat é muito chato.
E a orientação das eleições foi 100% neste ambiente, em 2012. Webconferências e transmissão ao vivo. Este caso do TU foi muito interessante, porque nós tivemos muito problema com os contratos dos técnicos de urna. Quem é da Justiça Eleitoral sabe o que aconteceu. Como a turma estava protegida pela rede no ambiente, tem que ver o que eles diziam. Né? Brigaram muito por causa disso. Esse processo todo disparou que todos os responsáveis por esse contrato foram colocados numa sala e nós transmitimos ao vivo pelo ambiente uma conversa dos responsáveis explicando para todas as zonas eleitorais, para os técnicos de urna, o que estava de fato acontecendo. Vou terminar. Então, o nosso ambiente tomou essa forma, né, de atender, em muitos casos, toda a condição. Isto é um Moodle, tá, que está rodando por trás de tudo isso. Esse processo da Central Virtual de Colaboração atendeu duas metas do planejamento estratégico, que nós precisávamos, que era prestar um serviço de excelência, aprimorando a comunicação interna, isso conseguimos fazer com ela, e qualificar o capital humano, desenvolvendo liderança e competência. Trouxemos para o ambiente algumas pessoas que estavam quietas e agora são lideranças em alguns assuntos. E com relação à gestão do conhecimento, conforme a professora Cláudia Inácio, que ela linkou alguns critérios de excelência na gestão do conhecimento, são mais de 30, mas nós conseguimos atingir com a CVC, ou pelo menos chegamos perto, em vários critérios. Na liderança, em 3 deles, na informação e análise 12, e gestão de processos 7. Tá? Então, terminou avançando por todo esse espaço aí. Então, hoje, nós estamos trabalhando para que as comunidades de prática sejam todas também trabalhadas dentro desse ambiente. Isso já está sendo desenvolvido, todo o critério para trabalharem assim. Diferenciais do sucesso, então, um consenso de necessidade, havia muito esse consenso de necessidade, o pessoal realmente queria um ambiente para isso. Facilidade, baixo custo de implantação, nós implementamos em 4 dias esse ambiente. Recursos técnicos internos, a turma do EAD foi lá e montou o ambiente. Interface era conhecida, o pessoal saiu trabalhando, já estavam acostumados com o Moodle. Autonomia concedida ao administrador do grupo. O GT está criado, uma vez criado, o administrador dele faz tudo, ninguém mais nos aciona. Ele inclui o usuário, tira o usuário, dá direitos e faz tudo ali, dentro do seu grupo. Quase não tivemos suporte técnico para isso. Tá? A distância física e relacional que nós tínhamos, transacional, ali está escrito errado, tá? Ela foi vencida. E o que eu digo que é o principal aqui, a CVC constrói uma história. Hoje, se nós olharmos em 2008, eu sei que a urna eletrônica com o novo software começou com um problema. Como esse problema foi visto, como ele foi resolvido e qual a solução que foi dada. Então, em 2008, alguém pode ir lá e verificar toda a história disso. Nós temos tudo isso documentado e guardado, né? Tá? Isso se tornou muito interessante. E agora, em 2 minutos, como a gente fez para fazer o Moodle se transformar na CVC. Vamos? Não vai cronometrar? Então tá. Muito simples, gente. Instalamos o Moodle. Colocamos a autenticação do correio eletrônico, que era a mesma que tinha lá. Isso, quem conhece o ambiente sabe que se faz em alguns cliques. Nós copiamos o que era DAD para CVC. Traduzimos os termos corporativos. Existe um arquivo de linguagem lá, que onde diz aluno, a gente colocou, troca tudo que é aluno por participante. Onde tem turma, toca tudo por grupo. Onde tem curso, toca tudo por grupo também. Refizemos a tradução para descaracterizar ele como um ambiente de ensino. Então, os termos foram alterados. Criamos um novo tema, dentro dos critérios que a gente queria. Definimos papéis novos. Já não é mais aluno, tutor, professor. Criamos, então, o administrador, que era o administrador do GT. O participante, o observador, que é aquele que observa tudo, mas não interage no grupo, ele só quer ficar de olho no que está acontecendo. Para propagar esse processo todo, nós fomos um por um, olho no olho, em alguns, e dissemos,
tu está do nosso lado, vamos fazer essa ferramenta funcionar. Ganhamos estrategicamente alguns para ser os administradores dos primeiros GTs. Tá? Trouxemos ele para o nosso lado. E eles é que mostraram sucesso e fizeram com que os outros se interessassem pela ferramenta. E por fim, para expandir o conhecimento dessa ferramenta, 3 encontros presenciais para demonstrar como funcionava para todos os interessados. Demonstramos em alguns setores, pessoalmente, e fizemos algumas videoaulas para quem ainda tinha perdido o processo inicial. Deu? 2 minutos. Certo, e eu respirei ainda. Assim foi implementada a CVC. Quem sabe lidar com questões técnicas sabe que isso não é tão complexo. É simples. Tá? Por fim, vou terminar já então, mostrando uma outra questão simples que aconteceu comigo há pouco. Eu tenho viajado bastante e tenho ficado longe de casa. Só agora para a eleição foram 16 dias fora. E há mais de 20 anos eu mantenho meu relacionamento com a esposa em dia. Então eu fico ali, mando flores, viajo com ela e assim nós vamos, né? Agora, para os últimos dias, eu estava precisando de coisas novas, né? Aí eu peguei um desenho de uma história em quadrinhos, pintei ele, desenhei e mandei para ela, né? É isso aí. Dá para ler? Eu tinha uma vida sem graça, tudo era preto e branco. Aí apareceu uma garota com uma caixa de lápis de cor e coloriu minha vida. Agora coloriu mais. E ali estão eu com os filhos, então. Tá? Elas gostam, viu? Gente, vocês têm que ver como isso aí deu certo. Sucesso no Facebook, sei quantos compartilhamentos, comentar, tudo de mulher, né? Uma ideia simples que produziu bem mais do que eu gastaria com viagem com hotel. Ideia simples, resultados fantásticos, inesperados e surpreendentes. Era isso, gente.